Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Notícias. Jornal das Duas com o José Rafael Lopes e José, os diretores escolares adiantam que as notas estão a ser atualizadas e o número de provas suspensas está a diminuir. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas confirma que há várias escolas a receberem atualizações de notas que antes se encontravam suspensas. Filinto Lima diz que tudo pode não ficar resolvido hoje, mas diz que o Júri Nacional dos Exames está a tentar diminuir o número de alunos nesta situação. Estão a enviar para as escolas outros ficheiros, talvez mais completos, onde esse número, de facto, do suspenso está a diminuir. Portanto, o que é que eu penso? Que o Júri Nacional de Exames está a corrigir em algumas situações e está a diminuir o número de suspenso que está em muitas pautas. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas lembra também que há muitos alunos que podem ir à segunda fase sem saber ainda as classificações finais das provas. Sobre os exames nacionais de 9º ano, que acabaram por não ser divulgados ontem, como estava inicialmente previsto, Filinto Lima afirma que há a possibilidade da segunda fase vir a ser adiada. Atenção que o que diz o comunicado que ontem nós recebemos nas escolas depois das 7, aliás, foi um comunicado antes das 7, não diz que é na segunda-feira, diz que é no início da semana. Então o que eles dizem é que os ficheiros do 9º ano chegarão às escolas no início da semana. Nós, terça-feira, temos logo ali uma prova final de penso que é de português ou de matemática, não me recordo, mas temos ali logo uma prova final. Se calhar, eventualmente, essa prova final, que está agendada para terça-feira, vai ter que ser adiada. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas na Rádio Observador a dar conta dessa possibilidade da segunda fase dos exames nacionais de 9º ano poder vir a ser adiada. A FENPROF considera que o processo de classificação dos exames ainda está comprometido e volta a deixar críticas ao Ministro da Educação. Num comunicado divulgado esta manhã, a Federação de Sindicatos começa por criticar as palavras de Fernando Alexandre ontem em entrevista à SIC. O Ministro disse que, como era um dia excepcional, a comunidade escolar teria de trabalhar até mais tarde para garantir a divulgação das notas e a fixação das classificações nas escolas. A FENPROF responde, diz que os funcionários das escolas não são obrigados a trabalhar à noite nem aos fins de semana, a não ser que sejam expressamente convocados nos termos legalmente previstos. Por isso, a FENPROF descreve as palavras de Fernando Alexandre como um caso de estudo e acusa o Governo de transformar o processo de correção dos exames num exemplo de improvisação, desconfiança e desorganização. Para o líder do PS, é Luís Montenegro o principal responsável pelos problemas. José Luís Carneiro diz que há apenas uma pessoa a responsabilizar pelo atraso no lançamento das notas dos exames, o Primeiro-Ministro, na medida em que, para José Luís Carneiro, o Ministro da Educação não assume responsabilidades. Isto só tem um responsável, o primeiro responsável por se ter avançado de forma imprudente para este processo é o Primeiro-Ministro, na medida em que o Ministro da Educação não assume qualquer responsabilidade. Não o fez na Assembleia da República, não o fez no debate parlamentar e julgo que até por vezes parece cantar vitória com um processo que foi mal sucedido, mas pelo facto de conseguirmos chegar ao fim, o alívio é de tal ordem que parece que se chegou ao fim em condições. O líder do Partido Socialista, José Luís Carneiro, esta manhã em FAF, José Luís Carneiro, que não rejeita uma comissão parlamentar de inquérito ao Ministro Fernando Alexandre devido a esta situação em torno da correção dos exames. E a líder da Iniciativa Liberal acusa o Ministro da Educação de teimosia e incompetência. Iniciativa Liberal que já pediu a Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro, a avaliação das condições políticas de Fernando Alexandre esta semana. Mariana Leitão diz que o Ministro da Educação avançou com o processo de digitalização das provas sem garantias e acusa Fernando Alexandre de não assumir as responsabilidades. Há haver aqui uma certa teimosia por parte do Sr. Ministro da Educação, que tem sido gritante ao longo de todo este processo, não só na insistência em escalar o processo sem ter a garantia de que as falhas que tinham sido identificadas no projeto piloto estavam resolvidas, quando começou a disparar culpas para todos os lados, não assumindo a sua própria responsabilidade, porque em última instância é sempre ele o responsável. Neste processo todo é óbvio que houve muita incompetência, é óbvio, é notório, e houve inclusivamente falhas identificadas que não foram corrigidas. Não há outro nome para isso do que incompetência, e isso tem de ser dito.
A líder da Iniciativa Liberal, esta manhã, em Coimbra, apesar de Mariana Leitão reconhecer o esforço do governo, para a líder da IEL, a falta de esclarecimentos aos alunos fala mais alto. Também o deputado do Bloco de Esquerda, Fábio Figueiredo, insistiu esta manhã na demissão do Ministro da Educação e também num pedido de desculpas por parte do governo. Na polémica com um ministro da Administração Interna, o empreiteiro amigo de Luís Neves esteve na posse de químicos que serviam para processar cocaína. Dados revelados esta manhã pelo Jornal Público, além do atrelado que viajou da PJ do Seixal para a empresa de João Carvalho, em Barcelos, o empreiteiro, amigo de Luís Neves, o ministro da Administração Interna, este empreiteiro teve contacto com químicos que serviam para Maria Miguel Marques produzir estupefacientes. O Público conta esta manhã que a PJ desmantelou, na Lourinhã, um dos maiores laboratórios de produção de droga em 2024. O atrelado apreendido na chamada Operação Pacoba tinha dezenas de bidões com acetona e outros componentes utilizados pela rede criminosa. No ano passado, o reboque foi levado para o Minho, para instalações da Constru Barcelos, uma das empresas do empreiteiro João Carvalho, amigo do então diretor da Polícia Judiciária e hoje ministro Luís Neves. Segundo apontam a RTP e também a TVI, a transferência terá sido feita com a autorização do próprio Luís Neves, que terá assinado documentos nesse sentido. Na sequência da investigação, a Polícia Judiciária anunciou oficialmente ontem que só há 3 dias teve conhecimento do aparecimento do atrelado em Barcelos, tendo participado sucedido ao Ministério Público. O Público tentou falar com o empreiteiro João Carvalho, mas sem sucesso. O ministro da Administração Interna, cuja demissão também já foi pedida pelo Chega, não prestou esclarecimentos sobre o atrelado até ao momento. Maria Miguel Marques, com os detalhes conhecidos do caso a envolver Luís Neves e este empresário da empresa Constru Barcelos. Ontem, em entrevista à CNN Portugal, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, pediu cautela na análise a este caso. No Médio Oriente, o Irão diz que matou vários soldados norte-americanos na sequência dos ataques mais recentes. O Irão atingiu durante a madrugada bases norte-americanas no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia e terá conseguido matar vários soldados norte-americanos na sequência dessa ofensiva. A informação é dada pela agência Fars, que cita fonte da Força Militar de Elite do Irão. Ontem esta mesma agência também tinha dado conta da morte de soldados dos Estados Unidos no terreno, informação que foi mais tarde desmentida pela Casa Branca, sendo que esta madrugada foi a 7ª noite consecutiva de ataques entre o Irão e os Estados Unidos. A fechar, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vai permanecer em prisão domiciliária, mas com mais restrições. Decisão do Supremo Tribunal do Brasil sobre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, que Jair Bolsonaro está, no momento, a cumprir. Segundo o juiz Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro não vai poder receber visitas sociais durante um mês, durante 30 dias, com exceção de médicos, fisioterapeutas e advogados. O ex-presidente brasileiro também não pode receber visitas com fins políticos ou eleitorais até ao fim das eleições legislativas regionais e as presidenciais de outubro que vão decorrer no Brasil. Está feito o Jornal das Duas com José Rafael Lopes.